Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. No vídeo de hoje vamos trazer o CEO da Vasco SAF, Luiz Melo, aqui tentando esclarecer o momento que o clube vive fora de campo, né, em relação a inseguranças jurídicas, investimentos americanos, né? Ele deu ali 8 minutos de uma entrevista falando aí sobre esses assuntos que nesse momento assolam o Vasco, né? E também vamos trazer novidades sobre mercado da bola, situação aí de Gustavo Cuéllar e também do colombiano Campuzano, e obviamente vamos falar bastante sobre o jogo de hoje, Fortaleza e Vasco às 4 da tarde, com mudanças no time titular, né? O Vasco buscando essa vitória fora de casa para trazer um alívio, né? Para trazer uma segurança para os próximos jogos aí que a gente tem pela frente. Então, primeiramente, quero convidar você que está chegando aqui pela primeira vez para se inscrever aqui no nosso canal. Corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, venha fazer parte da nossa família e não esqueça também de ativar o sino das notificações, que é um outro botão bem pequenininho que fica lá embaixo, e também deixa aquele like, né? Deixa aquele joinha no nosso vídeo para ajudar no crescimento e na divulgação aqui dos nossos vídeos, né? E do nosso canal Mário Coelho Vasco, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí sobre a partida de logo mais, Fortaleza e Vasco, um jogo aí que é muito importante para a recuperação, reabilitação do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. O Vasco que não vence desde a estreia da competição, né? Quando a gente pegou o Atlético Mineiro fora de casa, conseguimos aquela vitória, né? Que para muitos foi surpreendente, e depois dali foi ladeira abaixo, né? O Vasco empatou, perdeu 2 jogos em casa, fez um péssimo clássico contra o Fluminense, mas ainda assim conseguiu arrancar, né, um empate naquela partida e, cara, tá na zona de rebaixamento, né? O que é mais preocupante nesse momento. O Vasco aí teve uma queda de produção muito brusca, parece que o Barbieri se perdeu ali nas escolhas, né? Muitas vezes entrando com times que o torcedor não conseguia entender, fazendo substituições aí muito erradas. E para a partida de hoje, o Barbieri não estará na beira do campo, né? Ele levou uma suspensão pela expulsão que ele teve na partida contra o Palmeiras, ou na verdade na partida contra o Atlético Mineiro, né? Na estreia do Campeonato Brasileiro, e agora ele não vai poder comandar a equipe nessa partida de hoje. O Maldonado, que é o auxiliar técnico, vai estar ali na beira do campo, passando as instruções para os jogadores, mas é óbvio que o Barbieri que escala a equipe, foi ele que treinou, né, durante toda essa semana ali, né, para poder levar o time a campo, e teremos novidades, né? Teremos mudanças na equipe titular. Não teremos o Pedro Raul, que está suspenso, né? Levou o 3º cartão amarelo no último jogo, e não teremos também o atacante Juan Cruz, que seria o substituto imediato do Pedro Raul, não foi nem relacionado para o jogo por questões técnicas, né? O Barbieri ali entendendo que o jogador não tem condição de ser o substituto e sequer de estar no banco de reservas. E não teremos também o Robson Bambu, zagueiro, né? Segundo informações ali vindas de dentro do Vasco, ele teria sentido um desconforto muscular na coxa direita e não foi relacionado, não viajou junto com o restante do grupo. Então, com esses 3 desfalques, provável time, né? A provável escalação do Vasco para o jogo de hoje à tarde deve ser Léo Jardim no gol, nas laterais Puma Rodrigues e o Lucas Piton, dupla de zaga com o Léo e com o Capasso, né, voltando a ser titular, foi contratado com status ali de um jogador que seria titular absoluto, acabou perdendo espaço para o Robson e agora tem essa oportunidade para abraçar, né, e quem sabe conseguir, né, voltar ao time ali, voltar aos 11 titulares. Meio de campo ele deve manter o Rodrigo fora da equipe, né, ele deve manter o mesmo meio de campo dos últimos 2 jogos, com Jair, Barros e o Matias Galarza, e lá na frente a gente deve ter Gabriel Peck aberto pela direita, Figueiredo ou o Eric Marcos aberto pela esquerda e o Alex Teixeira jogando, né, como o falso 9, né, jogando ali como centroavante, podendo fazer aquela troca, né, com os outros 2 atacantes de lado de campo, caso seja necessário. Tô confiante? Cara, tô confiante. É difícil. O Vasco aí entra, infelizmente, contra o Fortaleza com o azarão, porque o Vasco vem com a campanha muito fraca. Fortaleza já é um time que já joga junto há muito tempo, tem um ótimo treinador, que é o Vojvoda, né? Tem bons jogadores, como é o caso do Iago Pikachu, ex-jogador do Vasco, né? Mas ainda assim acredito que o Vasco tem condições de sair com a vitória, tem condições aí de sair com bom resultado. Os 2 times estão pressionados, o Fortaleza não ganha 4 jogos e o Vasco, como a gente sabe, né, não ganha há 6 partidas. Mas ainda assim, tô acreditando aí que o Vascão pode arrancar esses 3 pontos, né? Pode voltar para o Rio de Janeiro com 9 pontos na tabela, um pouco mais tranquilo, um pouco mais aliviado para o clássico
do domingo que vem contra o Flamengo no Maracanã. E como vocês sabem, eu já fiz a minha fezinha, né? Já fiz a minha aposta na vitória do Vascão lá na Betano. Quem quiser fazer o mesmo pode ganhar até R$700 se você botar R$100 na vitória do Vasco. Lembrando que todo mundo que usar o código promocional Mário Coelho, que está lá embaixo no primeiro comentário fixado, vai ganhar um bônus de 100% no primeiro depósito. Então quem quiser corre lá, primeiro comentário fixado, tira proveito dessa parceria com a Betano, que você não irá se arrepender, beleza? Passar um pouquinho agora sobre, falar um pouquinho sobre mercado da bola, né? Como a gente sabe, o Vasco aí nessa próxima janela vai ter que se reforçar, vai ter que trazer pelo menos ali 3, 4 ou até 5 contratações para o time titular. E uma das prioridades, como a gente bem sabe, é a posição de primeiro volante, né? O Vasco aí tentando se posicionar, né? E ontem tivemos informação que o Vasco segue negociando com o volante Cuéllar, né? Notícia muito boa, porque muita gente já estava dando como certa, né, a ida dele para o Internacional, mas a informação que a gente obteve é que o Vasco segue negociando, segue conversando, o Paulo Brax, o Luiz Melo e também o Abel Braga, né, tendo ali, o Luiz Melo não, desculpa, o Barbieri e o Abel Braga, né, tendo conversas com o jogador, né, tentando vender o projeto, tentando mostrar que o Vasco tem um caminho longo a ser traçado, mas que esse início de trabalho aí está sendo positivo. Nesse momento a gente ainda não sabe se o Vasco aí vai tentar superar ou vai tentar bater de frente com as questões salariais que foram oferecidas pelo Internacional, mas o certo é que o Vasco segue na jogada, segue brigando, segue disputando aí a contratação do Cuéllar. Outro jogador que também interessou o Vasco no começo do ano e segue ali no radar é o Campuzano, jogador do Boca Juniors. Inclusive o Boca Juniors teria colocado um preço para vender o jogador, caso algum clube tenha interesse. Seria 16 milhões de reais, né? Cerca ali de 3,5 milhões de euros. Vasco e Botafogo fizeram uma sondagem, mas sinceramente não acho que o jogador valha isso tudo, né? Não acho que o atleta aí tem um valor de mercado tão alto quanto o Boca Juniors estaria pedindo, né? Ele estava emprestado para um time da Turquia, não foi muito aproveitado por lá e nesse momento aí está livre, né, para negociar uma possível venda, mas não acho que o Vasco deveria gastar tanta grana, né, num jogador já de 28, 27 anos, jogador que não tem espaço no Boca Juniors e, na minha opinião, se não tem espaço no Boca, não deveria ter espaço no Vasco, pelo menos essa é a minha forma de ver tudo isso. Mas quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários e agora vou deixar com vocês esse vídeo do Luiz Melo. Luiz Melo, que é o CEO do Vasco, né, a gente vinha cobrando muito que ele viesse a público, explicasse, né, o momento que o clube está vivendo, né, essa insegurança financeira, essa insegurança jurídica, e depois ele acabou participando, acho que de um seminário, alguma coisa dessa natureza, e ele falou aí, né, durante alguns minutos sobre tudo que está acontecendo no Vasco, questão de investimento, insegurança que a empresa americana vem tendo em questão aí jurídica, né, questões aí de pagamentos de dívidas que o clube assumiu quando se transformou numa SAF. Então vou deixar para vocês assistirem e aí darem a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, se vocês foram convencidos ou não pela explicação do Luiz Melo. Então assistam com atenção, não comenta antes de assistir, porque é importante a galera tentar entender, tentar aí ver o que o Luiz Melo falou, para aí sim ver se ele tá com razão ou se você discorda dele, deixa nos comentários, beleza? Então antes de ir embora, deixa mais uma vez aquele joinha no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e mais uma vez, lembrar rapaziada que quiser participar comigo lá do meu grupo privado de WhatsApp, a gente tem um grupo para galera que é membro do canal e essa galera também participa de sorteios de camisas oficiais do Vasco. É muito fácil, só fazer um pix para esse número que está aqui na tela agora, de R$20, manda um comprovante para a gente também para esse número que está aqui na tela e automaticamente você já estará participando lá do grupo do Zap e também do sorteio das camisas, beleza? Vai lá, mandar o vídeo aqui do Luiz Melo agora para a galera poder assistir. Valeu! Obrigado mais uma vez, ministro. É um prazer, saudações vascaínas. Agradecer o convite do Terence, do Ministro Caputo. Muito obrigado. Um prazer estar de novo aqui. A gente esteve em Orlando a última vez. Eu sei que a gente, durante um tempo, não teve muitos eventos. É sempre bom estar nesse meio, entender como é que a gente pode contribuir. Hoje, sentado na cadeira, acho que tem muito conteúdo aqui. Eu vou tentar falar um pouco da parte pragmática do que o clube de futebol hoje está sentindo do outro lado. Eu tive a experiência de estar na associação. Então, a distinção que eu faço é a associação e SAF. Então, o Clube de Regatas Vasco da Gama, associação. Eu fiquei como CEO lá durante 2 anos, fui o primeiro CEO do Vasco da Gama.
e entendi como é que era, e participei de todo o M&A, até realmente a aquisição da SAF, e deu para ver os dois mundos acontecendo nisso. E acho que essas discussões que a gente está tendo aqui são um pouco o que a gente vê no dia a dia. Então, de começo, quando a gente era associação, a expectativa de pagamento dos clubes era muito baixa, então você tinha um descrédito, você tinha várias vezes as penhoras, que até a gente tem começado até pela justiça trabalhista ainda não entender, acho que é um processo nosso, inclusive dos clubes que hoje são SAF, explicar para todos os stakeholders o que está acontecendo, porque ainda ninguém entendeu. O mercado não entendeu, a imprensa não entendeu, a justiça não entendeu o que a SAF pode trazer de governança, não dizendo que só porque um clube é uma SAF ele pode ser melhor que o outro que é uma associação. Existem associações que são muito bem geridas, com processos muito bem encavalados, e existem SAFs que agora estão começando, a partir de setembro, então o Vasco, eu posso falar muito bem, porque eu estou nesse processo desde o começo. Desde setembro, o Vasco está sentado lá, e a gente está tentando mudar um pouco o processo de profissionalização do Vasco, trazendo pessoas competentes para cada uma das áreas. E a gente se depara com vários problemas em ambos os casos, tanto na justiça trabalhista quanto na parte fiscal. Quando a gente começa e faz uma SAF, faz um drop-down, já existe uma primeira descrença. Como é que você faz? Então o Vasco foi o primeiro clube a fazer um drop-down de ativos, e aí eu vou até utilizar um pouco do Dr. Juliano na questão dos ativos. A gente teve que fazer a transferência dos atletas no meio de um campeonato. Então os atletas eram considerados ativos para que eles realmente pudessem jogar uma competição. Então isso já foi um primeiro problema que a gente encarou. Segundo problema que a gente encara até hoje são as dívidas fiscais que a gente tem. A associação tem as dívidas fiscais, a gente tem um acordo com a PGFN, e aí você cria a SAF. Pela primeira vez eles pediram para a SAF ser interveniente do contrato, porque você não consegue simplesmente fazer a transição. Mas ao mesmo tempo, como eu sou SAF, eu não consigo aceitar tudo que está por lá. Então a gente já teve uma primeira briga, e aí por favor, a briga não é uma primeira conversa, do como você, primeiro a PGFN e os órgãos arrecadadores entendem que a gente vai fazer, e o segundo, como é que os investidores entendem que essa dívida vai estar no dia a dia. Você tem um terceiro ponto que é a RCE. O Vasco foi o primeiro clube realmente grande a aderir a uma RCE, que foi algo muito complexo. A gente conseguiu isso em agosto do ano passado, trazendo para dentro o Tribunal Regional do Trabalho, a primeira, explicando como é que a gente ia fazer. Então a gente foi, porque a lei da SAF foi criada para que quando as SAFs acontecessem, você pudesse fazer uma RCE. O Vasco conseguiu fazer uma RCE como associação, não existia nem SAF no primeiro momento. Então isso já foi um loop que a própria legislação deixou e a gente aproveitou. Então foi feita uma RCE com a associação. A partir do momento que a gente fez isso, ainda existia uma insegurança jurídica dos tribunais. Então eu tinha o pessoal do regime fiscalizador de execução, o REF, dizendo que o dinheiro deveria ser para ele pagar as dívidas. Você tinha uma RCE dizendo que o dinheiro tinha que ir para lá. E aí você começa a não ter fluxo, porque todo mundo queria o mesmo dinheiro. Um bolso, por mais que você tenha uma SAF, você ainda tem o mesmo problema. Então a gente começou a ter umas discussões, e eu tive um outro problema, que foi a CNRD. Que a gente não está discutindo aqui, mas eu não vou entrar no mérito. Mas, segundo a primeira decisão que a gente teve da desembargadora Edith, toda a dívida deveria ser concentrada na RCE, inclusive a CNRD. E a CNRD foi contra isso. E aí eu gerei um problema, uma insegurança jurídica que foi, a partir do momento que eu não paguei a minha dívida da CNRD, então tinha uma decisão judicial dizendo que toda a minha dívida deveria ser concentrada e a CNRD dizendo que ela devia ser separada. Quando eu coloco isso na prática, a CNRD fala, não, eu não vou entrar na fila normal. Eu tenho que pagar, são dívidas esportivas. Então eu vou te dar um transfer ban. E aí eu falei, então calma aí, eu tenho que cumprir alguma coisa. Você tem a CNRD dizendo que eu tenho que pagar, e eu tenho a justiça dizendo que eu tenho que pagar, tudo tem que ser centralizado, inclusive a CNRD. Eu falei, isso me deu um transfer ban. Eu fiquei durante 2 semanas impossibilitado de contratar jogador numa janela, porque existia essa insegurança jurídica. O que a gente fez? A gente começou a fazer regime de exceção, explicou a situação para a desembargadora Edith, do TRT da primeira região. Ela entendeu a nossa situação e depois abriu que a CNRD não deveria fazer parte do RCE e que deveria ser discutido mas durante 2 semanas a gente teve esse problema. Então, isso já é uma primeira discussão da SAF, associação, CNRD, RCE, trabalhista, civil. A gente ficou no meio de um buraco negro e a gente não conseguia sair, porque todo mundo queria esse dinheiro. Se a gente parar, uma segunda discussão que a gente tem todos eles têm algum percentual. Então, se eu analisar que eu tenho 20%, eu tenho que trazer para a RCE. CNRD eu tenho que pagar mais um X%. A PGFN eu tenho que pagar mais 5%. Quando a gente para analisar, eu estou hoje pagando quase 40%, 45%, vamos lá, 30%, entre 30% e 40% de minha receita bloqueada. Então, por mais que eu tenha uma SAF, eu já saio hoje com entre 30% e 40% de receita bloqueada no meu dia a dia do meu corrente. E existe uma segunda discussão que é, o que é receita corrente mensal? Receita corrente mensal, você deve incluir ou não o direito de federativo de jogador. Então a gente vendeu um jogador na janela e você teve uma discussão dos credores do RCE se parte dessa receita corrente mensal deveria eu utilizar a venda de um jogador para isso. E isso travou. Então, de novo, gerou uma segunda insegurança jurídica. Estou falando que a gente tem 6 meses de SAF, de setembro até agora, um pouco mais, mas eu estou falando de seguranças jurídicas que primeiro me deram a transfer ban, segundo me deram uma suspensão no RCE, e aí minha comissão de credores já queria ter penhoras. Isso está começando a gerar, o meu investidor começa a não entender. Como é que eu faço negócio no Brasil se a cada hora eu tenho um problema diferente?
Então a gente está citando vários assuntos diferentes, mas que no fundo tem o mesmo bolso, que é o bolso, é uma receita única que o clube, em alguns casos, como o Vasco já tinha sido até adiantado, então eu não tenho um fluxo normal, eu tenho que realmente depender um pouco do aporte do investidor, e a gente está correndo um pouco de... enquanto isso você tem o Campeonato Brasileiro, você tem uma torcida, você tem uma ânsia de títulos e tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, sentado hoje na cadeira, e aí a parte pragmática um pouco, eu me sinto um pouco aquele peixinho no aquário, né? Todo mundo está querendo algum passo. Eu chegar hoje em aspectos trabalhista e tributário, a Receita que é uma parte, a parte trabalhista que é outra parte, a torcida que é a título, a imprensa não entendeu onde a gente está falando, a torcida de uma forma geral, assim, aí eu tenho a parte do conselho que não impacta no dia a dia, mas é ano político no Vasco, então impacta sim, porque eles têm realmente acesso a influenciadores, que é uma outra, é um quarto poder hoje, é um quarto poder e meio, porque a gente está falando já dos influenciadores que não tem uma linha editorial, então começam a falar o que quiser. Eu acho que a minha ideia inicial, eu acho que nessa introdução seria a parte prática do futebol, que são os clubes, estão sofrendo um pouco com todas essas inseguranças jurídicas. A gente hoje, eu não consigo dizer para o meu investidor que o RCE está totalmente blindado, que eu não vou ter penhora, porque se eu parar um clube do lado, que é o Botafogo, que já virou SAF há mais tempo que a gente, um jogador de basquete entrou entrou numa ação judicial contra o Botafogo, um jogador de basquete antes da SAF, e agora estão querendo penhorar o dinheiro da SAF. Ou seja, aquilo tudo que a gente bloqueou e blindou para que o investidor tivesse a segurança jurídica de investir no Brasil, não está acontecendo. Então, acho que são pinceladas que eu queria dar aqui, iniciais, de como hoje o investidor, o clube, sofre, porque você tem tanto insegurança fiscal, como trabalhista, como de forma geral, e aí se você discutir que a Receita ainda vai querer entrar mais porque ele não entende, porque a partir do momento que eu não sou mais uma associação sem fins lucrativos, eu sou uma SAF, eu busco lucro, mas esse lucro ele vai sair, acho que no nosso planejamento ele vai sair no ano 4, no ano 5. Nos primeiros 3, 4 anos, o nosso business plan é totalmente negativo. Eu tenho que botar mais dinheiro do que sair. Então a gente vai ter que ter esse cuidado nessa transição. E isso vai trazer um pouco de problemas, mas que hoje eu não consigo antecipar. Assim. A gente consegue discutir vários, mas na parte prática a gente vai demorar um pouco para saber os problemas que vão acontecer. E isso afugenta investidor internacional. Então toda vez que eu vou para fora, é seguro fazer negócio no Brasil? Você consegue me dizer que realmente o investimento vai ser feito para isso? Eu não consigo hoje dizer que sim. Porque sempre tem uma penhora, sempre você tem um pagamento de imposto diferente, sempre acontece algo que você, por mais que tenha feito a sua due diligence da forma mais criteriosa possível, existem esqueletos em todos os clubes brasileiros. Então, até o ministro estava falando de um clube menor, que existe esqueleto, e uma canetada pode dobrar a sua dívida sem você ter feito nada. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque se a gente quer melhorar o ambiente, o arcabouço como um todo, o mercado do futebol, a gente tem que dar um pouco mais de segurança para esse mercado, e hoje a gente não consegue ter.